Olha, então, vamos começar. E o professor Hélio Furtado, ele já vai ficar em pé para fazer palestra, então eu peço para que o senhor acompanhe a nossa mesa. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, tantos anos já com a Carlota aí na organização, trabalhando, sendo voluntária. Então, queria começar a nossa apresentação agora com o professor Hélio, que ele tem um compromisso, então, muito obrigada. Pode começar. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite da Carlota. É um prazer estar podendo colaborar. O tema que eu vou abordar está muito associado ao que a gente viu anteriormente, né? A parte da arquitetura da residência. Aqui. A parte de residenciais para idosos, e eu vou falar justamente dos benefícios da atividade física para que isso aconteça. Então, a gente vai tentar ilustrar o projeto que a gente desenvolve lá na universidade. Se eu vou pedir só para o colega achar aqui, no caso, é a palestra Hélio Furtado. Está aqui, ó. Perfeito. Então, eu tenho uma experiência grande, tenho o prazer de ter aqui um ex-aluno compondo a mesa, que já trabalha com esse segmento. Então, eu trabalho na universidade há alguns anos, e lá na universidade nós desenvolvemos um projeto chamado UCB 60+. Eu trabalho na Universidade de Castelo Branco, e lá nós temos um grupo de pesquisa que estuda o envelhecimento, e a ideia é mostrar para vocês o que a gente desenvolve, particularmente voltado para a preservação da autonomia e a capacidade funcional do idoso. A gente sempre associa o exercício como a grande fórmula de envelhecer bem, a expectativa de vida vem aumentando, e como foi citado aqui anteriormente, não adianta nada eu ter uma grande longevidade se eu não estou ainda com a minha autonomia preservada, né? Então, viver bem e com longevidade é a proposta do nosso resultado. Então, o nosso programa de atividade física para idosos, ele tem como característica a manutenção da capacidade funcional e da autonomia dos idosos. Por favor, eu estou sem aqui. Opa! Vamos lá. Então, só para ilustrar o que eu estou falando, 3 referências importantes para a gente entender a diferença entre uma coisa e outra, né? A capacidade funcional é a habilidade para a realização de atividades que permitam ao indivíduo cuidar de si e viver independentemente. Então, projetar o envelhecimento com a capacidade funcional preservada está associado a viver numa moradia adaptada, a ter uma rotina diária saudável, sem grandes limitações. Essa seria a grande proposta. Então, eu sempre coloco isso para os meus alunos, a gente tem que tentar fazer com que os idosos consigam manter a sua autonomia e a sua independência por mais tempo. Então, tirar a estética do exercício e colocar a saúde como uma grande ferramenta para que a gente consiga desenvolver. Então, como foi falado aqui anteriormente, a ideia é que eu consiga ter uma expectativa de vida muito longa, como foi citado aqui, aos 90, aos 80 e muitos anos, ainda independente, fazendo com que a minha rotina diária seja cada vez mais tranquila, tá? A autonomia é a capacidade de tomar decisões e escolhas, né? A escolha pode ser ir para um residencial com qualidade de vida ainda bem associada à infraestrutura desejada, com quartos adaptados, com espaços de cultura, espaços de exercício. Isso sim é uma grande proposta, mas se eu não tenho a minha autonomia preservada, eu já tenho grandes limitações, e como foi colocado aqui pela Érica, o valor já é outro, né? No momento que eu perco a minha independência, os custos são maiores, né? Foi citado aqui anteriormente que a expectativa de vida aumenta, as pessoas com 90 anos, os filhos estão com 60, né? E tem um livro que fala justamente de um ponto específico do mundo, que é ali na Sardenha, é o local onde tem mais centenários do mundo. E as pessoas abdicaram de trabalhar para cuidar dos idosos. Só que o idoso tem 60 e o filho tem 80. E aí, quem é que vai cuidar do 80, que vai cuidar do de 100? Então, esse é o grande problema que nós temos de relacionamento, quer dizer,
abdicar de trabalho para cuidar do idoso é interessante, mas no futuro também compromete esse idoso que saiu do mercado de trabalho. Quando essa pessoa com a idade avançada já não estiver mais conosco, do que ele vai viver? Então, é um grande problema. E o envelhecimento saudável, que também foi colocado aqui pela Maria, que é um processo contínuo de otimização de habilidade funcional e oportunidades para manter a saúde física e mental. A pandemia foi um divisor de águas para a gente, né? A gente viu que não só os idosos têm problema de saúde mental, os jovens também hoje. Então, nós temos aí uma expectativa de, a médio prazo, a saúde mental ser um grande problema desse século. Tá? Aqui tem um gráfico que ilustra muito bem, que por acaso foi feito por um palestrante, que vai falar mais tarde, do professor doutor Alexandre Kalash, um grande pesquisador no envelhecimento, que falou isso aqui, que é a curva da perda da capacidade funcional em 1997. Então, já tem 27 anos que ele falou que isso aqui ia acontecer. E já está acontecendo. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho laser? Não tenho. No meio. Aqui é, a criança ela é dependente porque ela não consegue fazer as coisas e nós conduzimos ela até ela se tornar independente. Depois ela fica mais adolescente, começa a ter a independência, mas se a idade for avançando e eu for inativo e não tiver as condições ideais, pode acontecer de quando eu chegar próximo dos 60, eu já ter a minha capacidade funcional comprometida. E o que o exercício pode fazer? Pode prolongar essa linha de independência por mais tempo, justamente para que eu consiga, apesar de estar com a idade avançada, ter a minha capacidade funcional preservada, o que vai fazer com que a minha expectativa de vida seja longa e independente. Essa seria a grande proposta nossa. Então, lá na universidade, nós temos um grupo de idosos que faz o programa de exercícios gratuitos, ginástica e musculação de graça para a população. A universidade fica num bairro muito carente, que vocês teriam a ideia de como eu vou demorar para chegar lá. Ele fica em Realengo. Então, os idosos lá não têm grandes condições financeiras e a gente abre bolsas gratuitas para os idosos do entorno. Então, nós temos aí a possibilidade de ter os alunos fazendo aulas práticas com os futuros clientes. Ainda criamos um espaço de relação intergeracional, que é os idosos e os jovens convivendo numa rotina extremamente saudável, né? Os idosos frequentam a universidade como se fossem alunos, usam todo o vestiário, usam toda a nossa infraestrutura. Tá? Então, quais seriam os benefícios da atividade física? Equilíbrio e redução do risco de queda. A queda é um problema? É. Se eu estiver trabalhando periodicamente através de uma rotina de exercício, o equilíbrio, eu estou prevenindo queda? Ok. Fortalecimento muscular e manutenção da mobilidade. É um problema? É. Eu perco força após os 60 anos? Sim. Se eu treinar, eu vou perder muito? Talvez nem tanto. Então, particularmente os homens, que às vezes fazem até musculação e treinam muito pouco perna. Treinar o membro inferior está associado à prevenção de quedas e independência de transferência. A perda de força ela vai acontecer se eu não for ativo. Se eu treinar periodicamente, isso vai acontecer de uma forma muito mais discreta. Impacto positivo na saúde cardiovascular. Prevenção de problemas cardíacos. Idosos que fazem atividade física regular têm menos risco de ter infarto. O sistema sendo acionado periodicamente previne a chegada do infarto. Melhoria na cognição e função cerebral. Estudos já comprovam que idosos que fazem atividade física regular têm maior ação nos benefícios cognitivos. E promoção da independência e da autonomia. Se eu for ativo, há uma expectativa de, mesmo como foi citado aqui, aos 84, aos 85, aos 91 anos, eu ainda sou independente. Eu consigo ter a minha rotina diária independente. Eu vou ao banheiro, eu tomo banho, eu me visto, eu me desloco até o restaurante, e isso faz toda a diferença no futuro dos idosos. O que a gente faz lá que talvez seja um diferencial, que eu estava até colocando aqui como uma proposta para ser apresentada para um parceiro? A gente avalia os idosos periodicamente. Então, a gente faz, a cada 4 meses, uma avaliação em resultado dos programas. Os nossos alunos avaliam os idosos. Então, aqui tem a bateria de testes práticos. Eu verifico como é que ele está num teste de sentar e levantar,
eu verifico como é que está a força de membros superiores, eu verifico a agilidade e o equilíbrio dinâmico, eu verifico a flexibilidade. Um teste como esse aqui, ó, tem relação direta com vestir-se sozinho. Então, se eu treinar a flexibilidade de membros superiores, eu tenho grandes chances de conseguir manter a minha autonomia por mais tempo. A flexibilidade ali do tronco está associada ao quê? Pelaquela imagem ali, vocês conseguem ver que isso aqui está associado ao quê na rotina diária? Colocar o sapato e amarrar, né? E esse aqui é um teste aeróbico de 2 minutos. Se a pessoa consegue fazer um número de passos pré-estabelecidos para a faixa etária dela em 2 minutos, ele está com a sua autonomia preservada. Se o indicador for inferior ao esperado, nós mudamos e adaptamos o programa para que ele fique cada vez mais específico para os resultados apresentados. Um dos grandes problemas que são colocados nas pessoas que fazem atividade física regular são a flexibilidade. Muito pouca gente treina flexibilidade. E aí começa a ter limitação. Eu coloco na minha sala de aula assim, vocês já viram os idosos no transporte? Viram? Vocês já viram algum idoso segurando na barra de cima do ônibus? Não. Eles vão sempre segurando a barra de baixo, porque esse músculo ele fica atrofiado pelo destreino. Eu parei de fazer e eu perdi a flexibilidade e a força no ombro. Já estou terminando. Então, esse aqui é um exemplo do teste, só para a gente ilustrar, tá? Então, aqui tem o grupo controle, que é o grupo que não treina. E o grupo que treina é o G1 aqui. Aí está por faixa etária, tá? Esse grupo aqui, no primeiro teste, fez 13 repetições de sentar e levantar da cadeira. 4 meses depois, fez 17 a média. Melhorou. E o grupo que não treinou? Diminuiu. E esse grupo aqui é de 65 a 70 anos. Era 13, subiu para 16. Então, todo mundo que treinou conseguiu melhorar. Poxa, está associado ao resultado que eu quero. Sentar e levantar é importante para a rotina diária do idoso? Muito. Né? Muitas das vezes a gente tem que ajudar. Se ele tiver mantido a força de membro inferior, ele mantém a sua autonomia. Então, aqui, mais uma vez, são os alunos avaliando os nossos idosos. E aqui, justamente, é um exemplo do que a gente consegue fazer. Nós fazemos publicações de artigos científicos baseados nos resultados, onde os alunos interagem de forma sistemática. Então, aqui, o projeto, eu coloco 2 grandes características. Preservação da autonomia de idosos que não têm boa condição financeira e têm gratuitamente o benefício. E que os alunos conseguem fazer a teoria à prática. Eles dão aula, a avaliação que nós fazemos sempre no final do semestre, eles têm que pegar um idoso, fazer a avaliação funcional e prescrever tanto uma aula de ginástica quanto um programa de musculação. Baseado em quê? Em grupos musculares que vão, aos pouquinhos, comprometer a rotina diária. Então, é o quê? É ombro, é membro inferior, é bíceps, é tríceps. Terminei. E essa aqui é um exemplo da nossa turma lá. Os alunos interagindo com o nosso grupo de alunos. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Peço desculpa pela minha retirada precoce, mas eu tenho que sair. Quem tiver interessado em saber mais alguma coisa, tem aqui meu e-mail, é hfurtado@castelobranco.br. Professor Carlota, Hélio, foi um muito prazer. obrigada. Prazer ter ouvido aí a sua fala. E eu vou passar a palavra, então, para o Rodrigo Vilar. Como temos uma mesa aqui com muitos participantes, eu vou pedir para que todos possam ser breves, ok? Pode ser. Bom, boa tarde a todas e a todos. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que a Iniciativa FIS está fazendo. A Iniciativa FIS poucas pessoas sabem, mas conhecem. É uma coisa muito específica, mas hoje é o maior ecossistema de saúde da América Latina, que fica aqui no Rio de Janeiro, fica aqui na Associação Comercial, assim, conectando as empresas do setor, o setor público, o setor privado. A gente tem grandes players a todo momento lá dentro, recebendo tanto o público quanto o privado. E aí me pediram para trazer um pouquinho do que a gente está trazendo, do que a gente faz, entre várias coisas. Eu acho que uma coisa que eu posso dizer, se eu pudesse falar um termo da Iniciativa FIS hoje, é uma grande plataforma de comunidade, onde várias outras comunidades estão plugadas,
E toda grande comunidade precisa de um grande momento. E o grande momento da iniciativa FIS chama FIS Week, que acontece em novembro, em 5 dias em novembro, esse ano de 4 a 8 de novembro. E a FIS Week, ela hoje é um festival de saúde, é um festival de inovação em saúde. Acontece a partir desse ano, a gente tem levado ele para o Expo Mag, tá? Para quem não sabe, é o antigo Centro de Convenções Sul-América. E aí, são esses 5 dias. Mas o mais importante ali é que a FIS Week, por que a gente fala de um festival? Porque festival para a gente é experiências. E começa com a grande experiência, que são a FIS Week tem 17 eventos dentro dela esse ano. E 5 desses eventos são da iniciativa FIS, e 12 desses eventos são eventos de parceiros da iniciativa FIS. Você olha só um pouquinho para mim. Pode mais, por gentileza. Aí, mais um. Para começar, as maiores entidades do setor de saúde, todas elas têm um evento dentro da FIS Week. Então, vejam, associações, as maiores possíveis do setor, vindo para o Rio de Janeiro, todas em São Paulo, basicamente, sim. A gente está falando desde a BIMED, da BIMO, de Medical Devices, Abrafarma, que a gente está falando de farmácias, então, meu amigo aqui da Venâncio, o Armando Armed é um parceiro nosso, Abrange, ASAP, CBDL, Interfarma Unidas, todas essas participam de alguma forma, e esse ano tem um evento dentro da iniciativa FIS, da FIS Week, trazendo as pessoas, os participantes deles para o Rio de Janeiro. E uma conversa que a gente tem com essas pessoas aqui é muito simples. Eu falo, cara, vocês não precisam gostar de mim, vocês não precisam gostar da iniciativa FIS, não precisam nem gostar do nome FIS Week, mas o que vocês têm que fazer é falar para cada um dos seus participantes que de 4 a 8 de novembro desse ano, em novembro, a saúde do Brasil é no Rio de Janeiro. E é isso que a gente está construindo. É um espaço para 5 mil pessoas, é um espaço que, dentro das experiências que a gente está criando, não sei se alguns de vocês foram no Web Summit semana passada. Para você terem ideia, o Web Summit teve mais de 1.000 startups, 80 de saúde. A gente vai ter 125 startups de saúde que transformam a FIS Week no maior evento de health techs, biotechs e deep techs da América Latina nesse ano. Vai ser no Rio de Janeiro. E poucas pessoas estão prestando atenção no que está nisso aqui. Está falando com o G20, e uma das experiências que a gente tem trazido é o que a gente chama de trilhas de conhecimento. São 17 trilhas, onde passa por desde empoderamento feminino e empoderamento feminino até outras trilhas que falam de gestão e governança em saúde, passando por novos modelos assistenciais. Mas uma trilha também que fala muito com vocês é de longevidade e bem-estar. Essa trilha tem lá dentro agora, foi até um pedido da minha amiga Carlota, a última vez que eu estive com ela. Então, a gente trouxe essa trilha. Então, as pessoas vão poder, dentro do que elas têm interesse, escolher, e elas vão saber quais são os palcos que elas podem acessar, quais são as startups que falam com isso, que elas podem falar. A gente tem uma parte educacional que chama Learning Sessions. As Learning Sessions são parceiros da iniciativa FIS que trazem conteúdos e dão aulas dentro da FIS Week, as pessoas podem se programar e estarem lá. Ano passado, por exemplo, a Laços Saúde, ela trouxe uma linha voltada para treinamento de cuidadores de idosos, por exemplo. Isso esteve dentro da FIS Week ano passado. Mas não é só isso. A gente tem a Amazon, que fala sobre nuvem, a NVIDIA, que fala sobre inteligência artificial. Então, tem uma gama realmente de assuntos. Por isso que a gente trouxe essas trilhas de conhecimento. Então, acho que é uma coisa que tem construído bastante. O prefeito Eduardo Paes é um grande entusiasta disso. O governador Cláudio Castro é um outro grande entusiasta disso, junto com o Daniel Soranzi e também com o Luizinho. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso, e é uma coisa que eu acho que tem trazido bastante visibilidade para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com o Web Summit, construiu uma grande plataforma de inovação. Uma coisa que a gente trouxe aqui é um modelo que o Web Summit faz. Então, a gente tem vários parceiros da iniciativa FIS que tem lounges lá dentro, e dentro desses lounges eles geram os conteúdos deles. Então, a gente tem a Johnson & Johnson, a gente tem a Siemens, a gente tem a Amazon, a gente tem a Laço Saúde, e as pessoas podem conversar de acordo com os temas que eles têm interesse.
Bom, vai acontecer nesse período. A Rede Bandeirantes é o nosso parceiro, é o nosso media partner. Eles têm um estúdio dentro da FISWeek que vão fazer um broadcasting lá de dentro. E a gente plugou um outro evento. Em 2 minutos eu falo isso, se eu tiver 2 minutos. O Rio Health Forum. O Rio Health Forum foi um evento que a gente construiu em 2019 e a gente está tirando do papel esse ano, que foi uma releitura de como seria uma Davos da saúde, um Fórum Econômico Mundial da Saúde. Ele acontece durante a FISWeek, é um ambiente fechado, 250 reguladores da saúde, 250 lideranças da saúde vão estar no Rio de Janeiro, e aí eu estou falando desde o ministro da Saúde, desde a ministra da Saúde até o presidente da OPAS, o Jarbas Barbosa, passando por presidente da Johnson & Johnson, passando pela presidente da Siemens e vários outros grandes players do setor, no Rio de Janeiro, discutindo saúde e tirando projetos do papel. Isso tudo ligado dentro de um grande ecossistema. Esse ambiente é fechado, ele acontece dentro da FISWeek, mas a FISWeek é aberta para todos lá. Como eu disse, são 5.000 pessoas por dia. Vai ser uma honra recebê-los vocês lá. Vai acontecer a fisweek.org.br, para quem tiver interesse. E a gente vai fazer uma coisa bastante diferente, eu tenho certeza que com muita pauta de longevidade, porque é uma pauta que tem falado com o G20, é uma pauta que os nossos parceiros têm trazido bastante, essa junto com a pauta que está muito forte, que é de IA, óbvio, e a outra pauta está muito forte também, é a de meio ambiente com descarbonização, indo nessa direção. Então é isso, agradeço a vocês e o que vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo. Agora vamos continuar com a nossa mesa aqui, chamando o Fernando Pedreira. Boa tarde. Sou aqui o representante aqui da Venâncio. Nós promovemos um projeto há 13 anos que se chama Projeto Saúde na Praça. Nesse projeto, a gente faz atividade física nas praças públicas, de forma gratuita. A gente só cobra nessas atividades para iniciar atestado médico. Só segura o vídeo só um pouquinho. A gente cobra o atestado médico. O atestado médico, por lei, ele tem validade de 1 ano. Nós cobramos de 6 em 6 meses, para que incentive esses idosos a frequentarem ao médico com menos tempo, e com isso tivemos bons resultados, com descoberta de doenças precoces e que foram tratadas a tempo. Nesse projeto, a gente começou com atividade física. A gente imaginava que só a atividade física ia mudar a rotina diária dessas pessoas. E, com o tempo, nós percebemos que como que a gente poderia incentivar e fazer as pessoas irem no projeto fazer atividade física. Começamos a ver o viés social. Durante o ano, nós temos várias atividades. No carnaval, bloquinho, carnaval com os idosos, fazer abadá com as camisas. Isso tudo une os alunos, porque uma, de repente, tem mais habilidade para fazer esses abadás, e produz. Festa junina, a gente também faz quadrilha. Final de ano, a gente está sempre tentando colocar alguma coisa para se unirem e se tornar grupos. Dentro do projeto, pessoas se uniram para ir no cinema, no teatro. Alguns idosos se conheceram, começaram a namorar. Tem lá o grupo que joga o baralho no final de semana, que vai beber um chopp depois. Vai beber um chopinho. Então, assim, a gente começou a perceber que essa parte social, ela trazia os idosos para fazer atividade física. E com esses 2 pilares, a gente está conseguindo mudar e aumentar a autonomia dessas pessoas. Tá? Hoje, nós estamos em 5 praças, em Copacabana, Cerzedelo Correia, no Largo do Machado, na Praça do Pomar, na Barra, Praça Espenha e Afonso Pena, na Tijuca. Hoje nós somos mais de 1.000 alunos, tá, com 20 profissionais trabalhando no projeto. E esse vídeo que vai passar para vocês aqui agora é
um pouquinho da nossa rotina, do nosso projeto Saúde na Praça. O projeto Saúde na Praça tem 12 anos. Passamos de 1.000 alunos e a gente vem crescendo sempre. O projeto Saúde na Praça tem 12 anos. Passamos de 1.000 alunos e a gente vem crescendo sempre. Uma vez eu passando aqui na praça, o projeto estava começando. Aí eu falei com o professor, ele falou, olha, pode vir participar. Tá bom, posso fazer a inscrição? Eu fiz a inscrição. Daí eu nunca mais saí. E como eu comecei a fazer saúde na praça, e vi que era bom, fui puxando, ai meu Deus. Miguel, o que precisa para entrar para ginástica? Só atestado médico. Aí então tá bom. Aí no dia seguinte, já fui no meu médico, peguei atestado e depois comecei a fazer. É uma terapia, é literalmente melhor do que a minha psicóloga. Poxa, eu tenho alunos que andavam de muleta, não precisam mais da muleta. Elas já conseguem fazer movimentos que antes não faziam. E pro emocional, melhor ainda. Pro idoso, o principal não é a atividade física. É o afeto, é o carinho, é estar com alguém, é ter alguém se preocupando por eles. Chegou um certo tempo que eu comecei a ver pela novela qualquer bobagem, dá vontade de chorar. Aí eu falei, gente, eu tenho que sair. A turma foi quem muito me ajudou, porque a gente conversava um com o outro. As pessoas, elas saem de casa, se arrumam, vêm para fazer atividade física e isso muda a rotina diária das pessoas. Muita gente mora sozinha. E então precisa desse convívio. Isso é importante. Para isso é saúde na praça. Graças à Saúde na Praça, desenvolveram vários outros projetos. Começou a prefeitura ali puxar veio uma professora faz aula. Muito obrigada, Vingança, por existir, por se preocupar, porque isso é muito importante. Obrigada. Ilumine sempre a Venâncio com esse projeto bom, maravilhoso. Então, esse aqui é um pouquinho do nosso projeto, tá? A Venâncio, ela começou esse projeto uma viés social e para fazer atividade física para os idosos e foi crescendo rapidamente. No primeiro ano já abrimos a segunda praça e foi muito rápido o crescimento, tá? É um projeto totalmente inclusivo. A gente não trabalha só com idoso. Qualquer pessoa que chega lá querendo fazer uma atividade física, ela é bem recebida. A gente só cobra o atestado médico. Eles ganham uma camisa, ganham os implementos que a gente usa lá, como a bola, o bastão, o bambolê, tudo a Drogaria Venâncio que fornece, tá? E é um prazer trabalhar com esse público, fazer esse trabalho. Graças a Venâncio e os parceiros, como hoje a Sustagem Sênior está como parceiro da Venâncio nesse projeto, também faz algumas degustações, algumas ações no projeto. E é isso. Quem quiser e quem souber alguém que queira fazer atividade física em alguma dessas praças, vai ser muito bem recebido. Muito bom. Parabéns, Fernando, e muito obrigada, viu? Bom, agora a gente vai passar a palavra para o Jean Moscovici. Boa tarde, todo mundo, tudo bem? Eu vou falar hoje para vocês muito pouquinho, que tem que ser muito rápido, sobre saúde financeira. Assim, tudo de tudo é tabu. Saúde é tabu, financeiro também é tabu.
sempre que a gente tem alguém que chama a gente para falar de alguma coisa sobre saúde ou financeiro, o que a gente faz? Fala, não, depois a gente resolve. O problema é que o depois em algum momento chega. E como chega, assim, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui não teve um histórico de acompanhamento de finanças, porque nos bancos a gente não tinha muita informação, e para os bancos, quanto menos informação a gente tinha, era melhor para eles. Quem ganha dinheiro com a gente? É os bancos ou os bancos, ou a gente ganha dinheiro com os bancos? Quem ganha dinheiro com quem? Quem? Me levanta aqui quem confia cegamente no seu banco. Temos um. Pode ser que o banco seja dele. É o banqueiro, ele é o banqueiro. É o Banco do Brasil. Ele deve ser o diretor, gerente. Mas assim, hoje o que eu estou falando para vocês eu trabalho, sou um dos sócios de uma gestora de investimentos independente. E o que é independente? A gente vende o resultado, a conclusão do serviço. É o melhor resultado, independente de quem é a instituição financeira no meio do caminho, que vai prover o serviço ou o ativo financeiro que a gente vai botar no final. Hoje a gente tem serviços específicos, tanto no Brasil quanto na Europa, e olhando assim, pode parecer que é só para quem tem muito e muito dinheiro, mas é para todo mundo. Para todo mundo, de alguma forma, precisa de algum suporte, e é isso que a gente faz. Dentro de todo o nosso trabalho, a gente tem a divulgação, que é educação financeira, que dentro dessa educação financeira, o nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas possíveis, que a gente tem certeza que a gente está sempre levando um pouquinho de conteúdo a mais e um acesso que às vezes a pessoa não tem. Qualquer dúvida de qualquer coisa, a gente muitas vezes consegue suprir dentro desse mundo financeiro e patrimonial. Saúde financeira. Todo mundo aqui sabe por alto o que é, mas ninguém acaba trabalhando especificamente os pontos de longo prazo para essa saúde financeira. O que são? São hábitos do dia a dia, né? E finanças saudáveis é finanças equilibradas, saúde equilibrada. Quem que já perdeu o sono porque tinha algum problema de alguma conta que tem que pagar ou esqueceu de pagar? Mas preocupação tinha. Se tomou remédio é porque tinha alguma preocupação. Comprava na Venâncio. Quem está preparado para os próximos 10 anos de custos de vida, de tudo? Então, tem muita gente que está preparada, tem muita gente que acha que está preparada, mas existe realmente uma conta, existe um preparo e um acompanhamento para a gente realmente não ter a surpresa negativa do futuro. Imagina só nós daqui sermos, por acaso, um Jorginho Guinle. Todo mundo conhece a história dele, ele queria viver até... Eu acho que era no máximo 60 anos, ele viveu até os 80. Teve 3 filhos, ele não queria ter filhos, só queria gastar toda a saúde e vida dele e todo o dinheiro em festas. Mas os planos dele não foram os mesmos planos de Deus e acabou que ele teve uma surpresa negativa. E o nosso trabalho é evitar que tenhamos surpresas negativas. Não é que não vamos ter, porque a gente pode acompanhar no noticiário o aumento do plano de saúde, 16% no ano, não tem como a gente prever nada disso. Mas os juros do banco é bem maior. E aí eu já te falo uma outra estatística. 60% das pessoas não sabem o quanto que o banco cobra de juros. Se você atrasa uma fatura, se você tem alguma dívida com o banco, 60% das pessoas não sabem o quanto que tem. E assim, não saber o que tem é também não saber o que pode ser melhor ou de menos pior. E para tudo isso, a gente tem filosofias e métodos para tentar chegar no melhor resultado. Milagre a gente não tem como fazer. Se alguém chegar aqui para mim e falar, olha, eu preciso de 50 ou 100 mil reais, eu falo, tá bom, mas do meu bolso eu sei que eu não tenho. Do trabalho, muitas vezes, tem uma limitação. Não importa a idade, mas se eu falar para você precisa de mais renda, você precisa de um outro trabalho,
muitas vezes é um óbvio que não faz sentido. Então, a gente trabalha com possibilidades factíveis. Tudo isso são trabalhos que a gente faz com pormenores, com detalhes, para chegar num alcance, numa evolução para a pessoa, no final de um período, poder ter a palavra que eu mais ouvi aqui hoje, que é autonomia. O que é autonomia? Autonomia é o poder de escolha, é o poder de decisão, de você poder fazer coisas, a não ser só receber o seu salário, sua aposentadoria e pagar as contas do mês. Pagar as contas do mês não tem escolha, você tem que pagar. Mas o que você tem de autonomia que você pode escolher, qual a diversão que você pode escolher de ter? Tudo isso é um planejamento de longo prazo, cada escolha é uma renúncia, de você poder renunciar a algumas coisas que podem ser supérfluas no curto prazo, para poder ter outras escolhas de mais conforto para um longo prazo. Essa história aqui é bem recente. A socialite que alegou que estava sendo presa no próprio apartamento por 10 anos por uma pessoa que ela disse que era o ex-motorista, o motorista disse que era cônjuge dela. O que a gente pode resolver disso? Autonomia, segurança patrimonial. Parte do nosso serviço é prover todo um aparato de suporte à decisão financeira e à própria decisão financeira para que não tenhamos sustos desses. E assim, eu não sei vocês, mas eu já deixei de pagar conta. Esqueci uma conta, achei que tinha pago, estava com dinheiro sobrando na conta sobre essa que eu esqueci. Por exemplo, sobrou R$500, aí depois um mês veio a Light ou a NET me cobrar, aí você não pagou. Falei, ué, então era por isso que estava com esse dinheiro. Agora, você imagina só, você se preparou a vida inteira para deixar esse dinheiro sobrando, para deixar todas as suas contas em dia, esqueceu de pagar uma conta de luz, derrubam sua luz na sua casa, chega algum parente com alguma intenção, eu não falo nem má intenção, nem boa intenção, mas um parente que está distante e vai querer tentar te ajudar e tira o seu poder, tira a sua autonomia financeira sobre as contas que você, por acaso, deixou uma de pagar. E assim, eu estou dando um exemplo simples, mas isso acontece das maneiras mais graves e mais frequentes do que a gente imagina. Agora, se vocês têm um suporte que vocês vão continuar tendo autonomia até o máximo possível e a família pode acompanhar dentro das limitações que o dono do dinheiro permite, que a gente já recebeu alguns casos que é o filho perguntando, quanto meu pai tem de dinheiro aí? Eu falo, desculpa, mas meu cliente é teu pai, se você quiser, você pergunta para ele, não sou eu que vou te falar. Então, a autonomia do pai estava sendo questionada pelo filho por algum interesse desse filho. E aí eu pergunto, dentro dos bancos, qual é o banco que pensa no seu bem-estar? Quantas pessoas aqui já tiveram um gerente tentando bater meta, tentando vender produto em cima de si? E assim, eu volto para a parte que a gente é independente, que todos os bancos têm a mesma coisa. Todos os bancos têm o gerente que vendendo seguro, vendendo capitalização, vendendo previdência, vendendo tudo de tudo, que muitas vezes não faz o menor sentido, mas todos fazem. E todos dão acesso aos mesmos produtos. Agora, a gente é especialista em te falar o que e por quê. Então, tudo que acaba tendo dentro da sua administração financeira, você pode apontar o dedo, pode chamar qualquer pessoa da família para apontar o dedo, que a gente pode explicar exatamente e até legalmente. A gente responde dentro da autarquia do Sistema Financeiro Nacional, e eu não vou entrar em detalhe disso, porque se alguém quiser, eu entro em detalhes, porque a gente acaba perdendo muito tempo desse ponto, que não é o momento aqui, mas ficam os contatos. Ficam os contatos para quem quiser. Muito obrigada, Jean. Bom, agora nós vamos ter o nosso último panelista, que é o José Manuel Dias Francisco, do Grupo de Poesia. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a Carlota Esteves. É um prazer estar aqui e escutar isso tudo, aprender tanta coisa. E por que um grupo de poesia foi convidado?
A característica desse grupo, que vou contar um pouco da história, é um grupo de poesia que existe há 27 anos, foi formado, que vai fazer 27 anos, foi formado dia 25 de junho de 1997. Era um grupo que fazia uma oficina de teatro na Biblioteca Nacional e eles pegaram e pensaram, vamos fazer um grupo de sarau, um grupo de poesia. E eles fizeram uma reunião lá em Santa Teresa e quando eles estavam em Santa Teresa, fundaram o grupo. Como é que a gente vai chamar esse grupo? Poesia, eles olham para o nome do restaurante, do bar que eles estavam, o nome do bar era Simplesmente, Poesia Simplesmente. E assim nasceu o grupo Poesia Simplesmente, 27 anos. E há 25 anos esse grupo se apresenta no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. O interessante desse grupo é que, quer dizer, eu me juntei, sendo um dos coordenadores do grupo, existem 8 coordenadores hoje, 2 outros estão aqui, 2 outras estão aqui, e esse grupo, o interessante dele, para mim o maior fenômeno, é que você chega, tem poesias, tem música, tem histórias, e o palco é aberto para o público. E pessoas que talvez tinham lá uma poesia escondida, aí está assim, vou ou não vou? Não, hoje eu não vou. Aí na próxima, porque é toda semana, às terças-feiras. Aí na próxima levanta, vai lá em cima e lê uma poesia. E quando lê a poesia, o que eu descrevo, que é como se abrisse o fechecler do peito e botasse para fora emoções que talvez nunca tenha mostrado para ninguém. E depois que faz a primeira vez, e repete, você vê pessoas, desde jovens até pessoas bem idosas, que levantam e vão no palco e falam uma poesia e contam uma história. Integra o jovem e o idoso. Abre o peito, é uma terapia. Alguns idosos que passaram a frequentar emitiram seus livros depois que passaram a se apresentar lá. Então, é um evento muito importante, é um evento que provoca a abertura e coisas que talvez você nunca falaria para ninguém, e daqui a pouco o pessoal está falando as coisas mais íntimas e com uma sensibilidade incrível. Hoje nós temos, como eu falei, o Glaucio Gil, o Teatro Glaucio Gil, ele está em obras desde o final do ano passado e deve ir até em junho, julho. Então, por isso, não está acontecendo nada no Teatro Glaucio Gil e a gente tem participado de alguns saraus. Hoje, por exemplo, é uma honra estar aqui. Mais uma vez, agradeço bastante o convite. E, então, nós temos 8 coordenadores e dos 8, 3 estão aqui. Tem a Delaine Brasil, que é uma das fundadoras, apesar de toda a juventude. Ela estava no dia 25 de junho de 1997 e fundou esse grupo. Outra é Eurídice Espanhol, que está lá no final, e ela é presidente da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro e é também uma das coordenadoras. Eu, José Manuel, sou um engenheiro, né? É bom mostrar esses contrastes, né? Eu sou um engenheiro, eu digo assim, eu sou um sortudo que eu fiz a profissão errada. Eu me dei muito bem dentro da engenharia, porque eu tinha tendência do que eles chamam de área humana. Mas eu, origem é muito simples, eu fiz o que um dia um professor me falou, cara, tu é bom em física, faz engenharia. E eu fiz, e me dei muito bem, porque eu tinha uma tendência de área humana trabalhando na área de exatas. E eu peguei logo gerência, fui para a ONU, trabalhei 8 anos na ONU. Por quê? Porque eu via a engenharia como um serviço ao homem. Eu, por exemplo, eu sou contra a divisão entre exatas e humanas. Para mim tem que ser tudo humano. É errado ser exato, porque as pessoas acabam ficando muito frias. Então, eu também passei a fazer parte do grupo do Poesia Simplesmente. Então, nós temos 3 dos componentes aqui, da coordenação, e nós temos 2 que eu fiz questão de convidar. Um é o João, que se apresentará daqui a pouco, e o José Afonso, que se apresentará daqui a pouco também. Os 2 não são da coordenação, mas são frequentes, são assíduos e nos surpreendem sempre com o talento, com a poesia. Então, eu encerro agora a minha apresentação e depois da última apresentação nós teremos, cada um de nós falará uma poesia, não vamos encher o saco não, tá? Vai falar uma poesia só e a gente encerra o evento com essas 5 poesias. Muito obrigado.
Bom, pessoal, como nós estamos com o tempo muito adiantado e teremos a nossa palestra depois do professor Kalash, então eu peço licença aos panelistas para que a gente não tenha aqui perguntas específicas. Vou fazer apenas um comentário. Eu achei que essa mesa tem de um proveito incrível, né, de uma sensibilidade da Carlota e de toda a equipe da organização aqui do evento, porque a gente falou sobre saúde mental, a gente falou sobre saúde física, a gente falou sobre saúde financeira, né? E acho que, de certa forma, a gente passa por todos esses itens e fecha com a questão do empreendedorismo e da inovação para os nossos longevos. Então, eu queria agradecer a todos aqui presentes e muito obrigada.